Alô, você que está inscrito no canal História Agora do Prof. Gil Silva. Vamos partir agora para um momento muito importante que é a aula 2 de Guerra Fria. Você que perdeu a nossa aula 1 sobre Guerra Fria, é só você voltar lá no nosso canal e procurar a aula Guerra Fria, Mundo Bipolar. Lá você vai entender o que foi o Plano Marshall, o que foi o Comecon, a OTAN, o Pacto de Varsóvia, a corrida espacial, a corrida armamentista. Tá tudo no nosso vídeo 1 sobre a Guerra Fria. Então já sabe, né? Volta lá no nosso canal e procura a aula Guerra Fria, Mundo Bipolar. Para a nossa aula de hoje, nós vamos partir para a desestruturação da Guerra Fria. Nós vamos entender como foi que a Guerra Fria ela vai tendo seu fim, como foi que ocorreu a fragmentação, a desestruturação da União Soviética. Então nós temos aqui a Guerra Fria, o período que vai de 1947 até 1991. Só uma pequena OBS, né? Dependendo do livro que você estiver estudando, às vezes alguma questão que você for fazer, você pode encontrar a datação que inicia a Guerra Fria 1945 e não 1947. E vai ser, né, um debate no bom sentido da palavra entre historiadores, geógrafos. Então, alguns consideram que foi 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, outros já consideram que foi 1947. E essa discussão eu trago lá no nosso vídeo 1 sobre Guerra Fria. Então, volta lá e assiste a nossa aula de Guerra Fria. Seguindo aqui, galera, nós vamos trabalhar com o governo Nikita Khrushchev, ou Nikita Khrushchev, como queira chamar. Você deve lembrar que Nikita Khrushchev ele assumiu o comando da União Soviética após a morte de Stalin. Você deve lembrar que Stalin, né, ele já teve uma atuação desde a Revolução Russa de 1917. Quando Lenin faleceu em 1924, quem passa a liderar a União Soviética é Stalin. Então Stalin ele vai governar a União Soviética de 1924 até 1953, quando ele faleceu. Então Stalin falece, quem assume agora o comando da União Soviética é Nikita Khrushchev ou Nikita Khrushchev. O que é que a gente tem de importante do governo Nikita Khrushchev? A construção do Muro de Berlim em 1961. Eu acho que quando a gente fala aí em Guerra Fria, todo mundo lembra logo, né? Bipolarização, capitalismo, socialismo e também a construção do Muro de Berlim. E qual é a lógica da construção do Muro de Berlim? Vamos voltar um pouco no tempo e lembrar o que foi que aconteceu com a Alemanha após o fim da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha ela foi dominada pelos franceses, ingleses, americanos e os soviéticos. Então a Alemanha ela foi dividida, né? Ela foi partilhada pela Conferência de Potsdam entre franceses, ingleses, americanos e também os soviéticos. Então o que foi que aconteceu? A parte que era francesa, inglesa e americana era chamada de Alemanha Ocidental, capitalista. A parte soviética era chamada de Alemanha Oriental, socialista. E dentro da Alemanha Oriental socialista, você tem a capital Berlim. E Berlim ela também foi dividida numa parte socialista e numa parte capitalista. A parte socialista era chamada Berlim Oriental, a parte capitalista, Berlim Ocidental. Só lembrando, eu tenho toda essa explicação no nosso vídeo 1 sobre Guerra Fria. O que foi que aconteceu? Então percebe que Berlim ela tem também essa bipolarização, né? Uma Berlim capitalista e uma Berlim socialista. E para fazer de fato, né, essa divisão entre esses dois blocos, foi construído por parte do lado socialista, o lado oriental, o Muro de Berlim. Lembre-se, o Muro de Berlim ele foi construído pelo lado socialista, pela Berlim Oriental, para impedir que as pessoas saíssem do lado socialista para o lado capitalista. Não esqueça dessa informação, né? Alguns muros são construídos para impedir a entrada, outros para impedir a saída. O Muro de Berlim ele foi construído para impedir a saída de pessoas do lado socialista para o lado capitalista. Isso aqui foi feito durante o governo Nikita Khrushchev ou Nikita Khrushchev. Nós vamos ter também um acontecimento muito marcante da Guerra Fria, que é a famosa crise dos mísseis de Cuba. Isso aqui quase que gera a Terceira Guerra Mundial. Isso porque em 1959 ocorreu a Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro e Che Guevara. Na prática, né, o que foi a Revolução Cubana? Essa revolução ela derrubou a ditadura de Fulgêncio Batista e estabeleceu um governo revolucionário socialista. Em outras palavras, a partir de 1959,
Cuba é um país socialista. Se é socialista, está alinhado, obviamente, com a União Soviética. Você deve estar se perguntando, Gil, Cuba era um país membro da União Soviética? Não. Cuba não era uma república socialista soviética. Mas Cuba, como era socialista, então vai ter essa proximidade, vai ter esse alinhamento ideológico com a União Soviética. O governo americano, nesse sentido, descobriu que a União Soviética estava instalando, bases de mísseis em Cuba. É o que faz o governo americano? Instalou mísseis na Turquia apontados para a União Soviética e a União Soviética colocou mísseis em Cuba apontados para os Estados Unidos. Vou repetir a informação, beleza? O que foi a crise dos mísseis de Cuba foi um momento de grande tensão da Guerra Fria. Essa tensão quase que gera uma terceira guerra mundial e se deu por quê? Porque os americanos colocaram mísseis na Turquia apontados para a União Soviética e a União Soviética colocou mísseis em Cuba apontados para os Estados Unidos. É o que representa a nossa imagem. Deixa eu dar aqui uma ampliada na nossa imagem. Pronto, aqui nós temos, galera, uma imagem que representa muito bem o que foi a crise dos mísseis de Cuba. Nós temos aqui, Nikita Khrushchev. Nós temos aqui o governo, o presidente americano, Kennedy. Eles estão numa queda de braço, ou seja, queda entre o capitalismo e o socialismo. Eles estão sentados em cima de bombas, e quase apertando o botão para ativar as bombas, ou seja, a crise dos mísseis de Cuba. Então, esse momento aqui vai ser muito marcante na Guerra Fria. Pois bem, galera, aqui nós temos duas imagens clássicas do Muro de Berlim, que vai fazer essa separação entre a Berlim capitalista e a Berlim socialista. E não esqueça, a construção do Muro de Berlim foi uma ação do lado socialista. Foi o lado socialista que construiu o Muro de Berlim para impedir que as pessoas saíssem do lado socialista para o lado capitalista. E aqui nós temos o governo Brezhnev. Lembra da crise dos mísseis de Cuba, que eu acabei de explicar? Por que não teve a Terceira Guerra Mundial? Porque o governo americano, juntamente com o governo soviético, fizeram um acordo, o chamado Acordo de Mísseis entre os Estados Unidos e a União Soviética, chamada de DTT. O que foi que eles acordaram nesse sentido? Não era mais Khrushchev que está no poder, mas sim o Brezhnev, e eles vão fazer um acordo de tirar os mísseis da Turquia e tirar os mísseis de Cuba. Outra parte do acordo dizia o seguinte: nem o governo americano interfere nos países socialistas e nem a União Soviética vai interferir nos países capitalistas, beleza? É a chamada uma pacificação da Guerra Fria, É uma coexistência pacífica da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Nós vamos ter aqui nesse acordo a limitação de armamentos e ogivas nucleares, é o chamado SALT I, ou seja, o governo americano e o governo soviético, eles fizeram um acordo de limitar os armamentos em ogivas nucleares. Qual foi a grande questão? A União Soviética invadiu o Afeganistão em 1979, o que representa o fracasso da DTT, ou seja, o fracasso dessa pacificação, dessa coexistência pacífica entre os Estados Unidos e a União Soviética. Você fala, Gil, então isso quer dizer que teve uma Terceira Guerra Mundial? Teve um conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética? Não. Lembre-se, durante a Guerra Fria, nunca houve um confronto direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas ocorreram conflitos locais, que a gente vai ver isso numa próxima aula, Nós vamos ter, por exemplo, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã. São conflitos que ocorreram durante o contexto da Guerra Fria. Os americanos e os soviéticos vão interferir, mas nunca houve um choque direto entre essas duas potências. Isso porque existia o medo de uma destruição mútua inevitável, porque uma Terceira Guerra Mundial seria uma guerra, nesse sentido, uma guerra nuclear, beleza? Vamos seguindo, galera. Nós temos agora os anos Gorbachev. Mikhail Gorbachev, ou Gorbachev, foi o último líder da União Soviética. Vai ser nesse momento aqui que a gente tem, de fato, toda uma desestruturação da Guerra Fria. Durante o governo Gorbachev, a União Soviética estava passando por uma grave crise econômica. E para reforçar essa ideia de uma crise econômica, nós tivemos um grande desastre nuclear, que foi o desastre de Chernobyl na Ucrânia. O reator 4 da usina de Chernobyl explodiu por falhas humanas. Isso mostra o quê? O descrédito da União Soviética, que passa aquela ideia, a União Soviética está em crise.
Uma falha humana gerou uma explosão do reator nuclear. Então isso aqui teve um impacto muito negativo, né, para o modelo soviético. Muitas críticas foram feitas à União Soviética por causa desse desastre de Chernobyl. O que é que ocorre? O governo Gorbachev, ele vai colocar em prática dois planos, um chamado de perestroika, outro chamado de glasnost. A perestroika significa o quê? Reestruturação, ou seja, uma reestruturação econômica. Aquele modelo, aquela economia planificada soviética, ela começa a ser desestruturada. Então, a partir dessa perestroika, que é essa reestruturação econômica, o governo Gorbachev atraiu investimentos estrangeiros, ou seja, uma certa abertura para o mercado, não é isso? Acesso às novas tecnologias, introduziu métodos de controle de qualidade e também aumentou a produtividade da economia. Porque essa crise que eu citei aqui para vocês é uma crise econômica, por quê? Porque o modelo soviético, ele investiu muito no setor de armamentos. Então, outros setores da economia estão passando por uma grande defasagem, né? O salário mínimo estava defasado, os produtos estavam caros, os produtos não tinham qualidade. Por isso, a crítica também a esse modelo, né, soviético, a essa economia da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, essa perestroika, não esqueça, você fica com isso também. Então, perestroika, reestruturação econômica. Então, ele vai ter uma certa abertura, né, para o capital estrangeiro, vai tentar colocar a qualidade dos produtos. Ligado à perestroika, ocorreu a chamada transparência. Quando eu falo em transparência, a transparência política, chamada de glasnost. Então não esqueçam, a perestroika, ela vai estar ligada ao quê? A mais a ideia de uma abertura econômica. E a glasnost é uma transparência política, ou seja, uma abertura política. Quando você se deparar com esse termo abertura política, geralmente se usa esse conceito em ditaduras. Então você tem, por exemplo, na ditadura militar no Brasil, o que foi a abertura política durante a ditadura militar no Brasil? Essa transição, né, da ditadura para a democracia. Essa transição, dependendo do governo, do contexto, pode ser uma transição lenta ou pode ser uma transição mais acelerada, beleza? Nesse caso aqui, você tem uma abertura política, ou seja, uma transição, né, da ditadura soviética para uma abertura política, beleza? Uma abertura política, né, uma abertura democrática. Então, nós temos aqui o que foi que a gente teve de importante na glasnost: a abertura política, o desmonte do aparelho repressor da União Soviética. Lembre-se que a União Soviética ela tinha aparatos de repressão, vai assegurar também a liberdade de imprensa e os direitos democráticos e também fez concessões aos separatistas. O que eram esses separatistas? Eram os países que queriam se separar da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E vai ser dentro dessa perspectiva que nós temos o colapso do socialismo ou o colapso do comunismo, com a independência da Polônia, da Hungria, da Bulgária em 1989. O que significa dizer que Polônia, Hungria e Bulgária não eram mais países membros da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então percebam, né, como está se fragmentando, né, a União Soviética nesse sentido. E ainda em 1989 nós vamos ter também um outro marco muito importante da Guerra Fria, que foi a queda do Muro de Berlim. Perceba que essa queda do Muro de Berlim, ela vai partir também de uma ação, né, do lado socialista, porque estava numa grande crise econômica. A Alemanha, né, Berlim queria fazer essa reunificação e nós vamos ter nesse sentido a queda do Muro de Berlim. Mas tome muito cuidado, viu? Muita gente acha que a queda do Muro de Berlim em 1989 representa o fim da Guerra Fria. Na verdade, mostra esse processo de fim da Guerra Fria, né? Mas o Muro de Berlim ele desmoronou e a Guerra Fria ela continuou até 1991, quando nós tivemos o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, o marco que diz, ó, acabou a Guerra Fria, é o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso durante, né, o governo de Gorbachev. Apesar que ele tinha renunciado, né, já horas antes de ter esse fim da União Soviética. E o próprio Putin, né, recentemente, ele fez críticas a isso, né? O Gorbachev, na época, ele ainda era vivo, e teve, né, uma espécie de uma reunião, né, uma conferência, e Vladimir Putin disse que o maior desastre geopolítico do século XX foi o quê? O fim da União Soviética. O que é que se discute? Se o fim da União Soviética foi de fato responsabilidade de Gorbachev
ou seja, era um processo inevitável por causa dessa crise do modelo soviético, beleza? Pois sim, galera, aqui a gente acaba, né, a nossa aula 2 de Guerra Fria. Já sabe, né? Gostou da nossa aula? Curte, compartilha e comenta e se inscreve lá, ativa o sininho. Valeu, meu povo. Tchau, tchau.